Seja muito bem-vindo a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a Tamires Souza. Ela que é professora, pesquisadora em Relações Internacionais também. Obviamente ela vai se apresentar, mas hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante em que muitos de vocês gostam e também têm interesse em seguir carreira, que é a carreira acadêmica, a carreira como pesquisador, carreira como professor de Relações Internacionais. Então, hoje, vocês vão ter a oportunidade de esclarecer grande parte das suas dúvidas e, obviamente, aquelas que sobrarem, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco depois. Tamires, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por estar aqui. E, por favor, se apresente, a casa é sua. Se quiser abrir a geladeira, pegar uma água, fica à vontade também, né? Muito obrigada, Nilo. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a carreira de internacionalista na área de pesquisa acadêmica. Meu nome, como você disse, é Tamires Souza, eu sou professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAEP. Eu sou bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, campus de Franca. Eu sou mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, que é um programa interinstitucional entre a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. E vamos conversar, fique à vontade também. Sim, sensacional. Inclusive, só um comentário aqui, a Tamires é coordenadora do curso de Relações Internacionais de onde eu estudei, na Universidade de Ribeirão Preto. Você assumiu a coordenação um ano depois, né, de eu ter me formado, se eu não me engano. Não, na verdade foi bem depois, eu assumi em 2020. Ah, tá. Não, então foi um tempinho depois. É um tempinho porque ninguém precisa saber que já faz tempo, né? Exatamente. Bom, mas já adentrando no tema, então, algo que eu acho muito legal, né? Grande parte das pessoas, eles têm um contato com o ambiente acadêmico dentro da universidade, e eu vivo falando aqui, né, que a universidade nem sempre dá o suporte que nós precisamos para o ambiente mercadológico, mas, por outro lado, para o ambiente acadêmico, nós temos em mãos aí grande parte do trabalho dos nossos professores, da própria estrutura organizacional da universidade, do formato de pesquisa, de toda a questão científica que isso nos proporciona. E muitos internacionalistas, isso é natural, eles tendem a buscar a pesquisa, a lecionar, inclusive, no futuro. Então, nada mais justo do que fazer um vídeo voltado para esse tema, porque quem vê pensar, se nada der certo, eu vou virar pesquisador. É muito pelo contrário, né? Para ser pesquisador, talvez é um trabalho muito mais intenso do que para trabalhar no mercado, para trabalhar no ambiente aqui de negócios. E do pouco contato que eu tive com o ambiente acadêmico, eu posso dizer isso, por isso eu te convidei para falar aqui também. Então, como que é na prática, no dia a dia, um pesquisador, um professor, uma coordenadora de curso, como que é a vida de vocês na prática? Olha, eu acho ótima a sua colocação, porque realmente é isso. Eu já ouvi muita gente falando, se não der nada certo, eu vou ser professor. Né? Mas não é assim, existe de fato um preparo para você se tornar professor, não é qualquer pessoa que vai conseguir seguir a carreira de professor e também uma vaga como professor. Né? Acho que um primeiro ponto importante é que hoje em dia no Brasil é muito difícil ser pesquisador separado de ser professor. Né? A grande maioria das vagas elas estão associadas às duas coisas. A gente tem institutos de pesquisa para quem quer ser só pesquisador, mas eles são muito poucos, né? Existem poucas vagas em relação a isso. A grande maioria são vagas em universidades, e aí, naturalmente, você vai ser pesquisador e professor, né? Você vai ter que ficar aí com algumas disciplinas, né? E, em alguns casos, também com a carreira administrativa, né? Que no meu caso, né? Eu sou coordenadora, professora e pesquisadora. Então, nosso dia a dia, assim, ele é bem corrido, bem cheio de coisas, né? Importante destacar. E sendo professor e pesquisador é diferente, por exemplo, você trabalhar numa empresa em que você bate seu cartãozinho, vai embora para casa e tá tudo certo.
né? Infelizmente, a gente não tem muito horário. Então, a gente trabalha de final de semana, a gente trabalha de feriado, a gente recebe mensagem de aluno de madrugada, acontece, né? A gente tem uma estrutura um pouquinho diferente, especialmente se você vai ser pesquisador, né? A gente não tem um horário muito fixo, né? Então, você tem essa liberdade também de trabalhar em casa, né? De trabalhar em outros horários, mas, né, acaba sobrecarregando, né? Eu falo que eu não tenho férias há muitos anos, porque sempre nas supostas férias a gente está pesquisando, a gente está fazendo artigo, a gente está fazendo alguma coisa, né? Então, no meu caso, na UNAEP a gente dá aula no período matutino, né? Então, pelas manhãs eu dou aula. Aí no período da tarde eu trabalho como coordenadora e nestes meios eu também sou pesquisadora junto com os meus alunos, né? A gente tem trabalho de conclusão de curso, eu tenho alunos que fazem iniciação científica e também, né, eu desenvolvo alguns artigos que a gente leva para publicação em revistas. Então eu aproveito também o final de semana, os feriados para fazer isso. Então assim, é uma carreira muito cheia de compromissos, né, e de pesquisa, e a gente tem sempre estar acompanhando as notícias, acompanhando o que está acontecendo, a gente não pode, né, desligar a TV ou desligar as notícias, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, lendo artigos novos, né, e vendo como a carreira de relações internacionais está se desenrolando. Então, são várias atividades que envolvem, né, essa carreira acadêmica de pesquisador-professor. E é interessante que no ambiente científico, a qualquer momento, tudo pode mudar, né? Pode chegar um outro pesquisador e trazer uma nova questão que coloque trazer uma nova questão ali que vai refutar, que vai, de certa forma, tirar um pouco o foco da pesquisa como nós desenvolvemos e nós teríamos que nos atualizar novamente. Então, é um trabalho que nunca para, não é? E você sempre quis ser pesquisadora desde o início? Pensou em alguma outra área também ou não? Então, eu descobri que eu queria seguir a área de pesquisadora-professora no meu primeiro ano de graduação, né? Eu comecei lá na Unesp e a Unesp tinha um programa de extensão que era para dar aula para pessoas que queriam entrar no vestibular, né? Eles tinham um cursinho pré-vestibular para pessoas de Franca e região carentes, né? Que não tinham condições de pagar um cursinho. Então, eu dava aula lá e foi quando eu aprendi a dar aula, né? Foi um processo bem interessante e eu vi que era algo que eu realmente gostava. E aí, né, inevitavelmente, se você quer ser professor universitário, no caso, nós, como analistas de relações internacionais, a gente não pode dar aula para ensino médio, por exemplo. Né? A gente só pode dar aula para a universidade, tendo mestrado, pelo menos. Né? Se você quer dar aula para ensino médio, você tem que fazer uma licenciatura em História, Geografia, o que quer que seja. Então, naturalmente, eu percebi que eu queria dar aula para adultos, né? Era algo que está mais próximo do meu perfil. Então, eu verifiquei que para ser professora eu também, né, teria que seguir essa carreira de desenvolver pesquisa, de fazer mestrado e depois até um doutorado. Então, foi nesse processo. Eu comecei dando aula como voluntária num projeto de extensão. E aí, no meu terceiro ano, eu comecei com iniciação científica. Eu fui bolsista da FAPESP, eu fui bolsista do CNPq, eu desenvolvi algumas pesquisas e foi essa pesquisa que me levou para o meu mestrado em estudos estratégicos e depois a continuação para o meu doutorado. Então, assim, foi algo que eu descobri que eu realmente queria, mas nesse meio tempo também existiam várias opções, né? Como internacionalista, a gente sabe que o nosso campo é super vasto, né? Então, uma das áreas que eu gostava muito era de organizações internacionais, né? A possibilidade de trabalhar nas Nações Unidas, Mercosul e coisas do tipo, né? Mas mesmo assim, nessas organizações, os cargos mais altos eles exigem conhecimentos mais especializados, então uma especialização, né? Um possível mestrado, algum conhecimento mais específico. Então também seria útil caso eu quisesse seguir para essa área das organizações internacionais. Então, foi um caminho interessante que me dava aí margens para, se caso eu mudasse de ideia, não quisesse mais ser professora, eu poderia seguir outras áreas. Não seria uma perda de tempo ou nada do tipo. Eu acho que nunca é perda de tempo, né? Eu estava gravando um outro vídeo agora há pouquinho também, que um dos temas foi que conhecimento nunca é demais. E me veio um insight aqui agora sobre o papel do pesquisador barra professora de relações internacionais aqui no Brasil, é que além de dar continuidade para as temáticas de relações internacionais, vocês estão disseminando um conhecimento para que eles continuem se perpetuando cada vez mais através dos alunos, né?
Então, olha como que isso é importante, né? Por mais que muitas vezes um aluno seu não vá querer seguir a carreira acadêmica, que ele siga outro âmbito também, ele tem a oportunidade ali de ter acesso a toda essa conjuntura. É o que eu sempre falo, não só para o pessoal aqui do Conversa com o Internacionalista, mas para todos que eu conheço. Cara, se eu não entendesse economia, se eu não entendesse um pouquinho de cada coisa, pelo menos, eu não saberia fazer o que eu faço hoje, até mesmo na tarefa mais simples do meu dia a dia. Então, sabe, é uma coisa que eu valorizo demais. Tá, agora que nós já engrandecemos demais, não com o intuito de desmotivar as pessoas, mas o que é difícil de ser um pesquisador, um professor também? Qual que é o desafio mesmo? Não querendo desmotivar, né, mas para trazer a realidade. Não, eu concordo muito com a sua fala, né? Porque realmente é isso. A gente propaga esse conhecimento e ajuda os alunos a se transformarem, até mesmo construir a sua própria carreira, né? E, inevitavelmente, vocês vão ter que fazer o TCC, né? Então, não tem jeito. Alguma parte da pesquisa vai ter que ser feita. Então, é algo que já ajuda também a saber como fazer pesquisa, a entender o lado do pesquisador, do professor, que é importante. Bem, é uma carreira difícil no sentido financeiro, né? Infelizmente, as questões financeiras elas são difíceis, né? Principalmente para pesquisador, a gente vive de bolsa, né? São bolsas do governo, né? E são bolsas assim bem humildes, para se falar a verdade. Então, né? A questão financeira é um problema se você vai ser pesquisador em tempo integral. Né? Se você quer ser pesquisador e outras coisas ao mesmo tempo, aí sim você já tem uma renda mais satisfatória. Mas no meu caso, né, durante o mestrado e doutorado, eu recebia bolsa, eu era dedicado integralmente. Então, é um valor assim um pouco, né? não muito alto para quem quer seguir a área de empresas, né, trainee e tudo mais. O outro ponto que eu acho que é um ponto negativo é essa questão de não ter horário, né? Apesar de parecer algo tranquilo, do tipo, eu posso fazer a hora que eu quiser, eu posso pesquisar a hora que eu quiser, isso acaba prejudicando um pouco a nossa saúde mental, né? A gente tem índices muito expressivos de pesquisadores e professores com problemas de saúde mental, porque a gente não tem essa delimitação que uma pessoa que trabalha na área empresarial tem, né? A gente não tem férias, a gente não tem final de semana, não tem feriado, e apesar dessa flexibilidade, por exemplo, eu posso sair numa quarta-feira e tá tudo certo, né? Ainda assim é algo que é difícil de ser manejado, a gente tem que lutar com a motivação, não procrastinar muito, porque acaba pesando, né? Então, essa dedicação do pesquisador ela é muito importante, né? E o fato da gente ter que realmente se dedicar em tempo integral é algo que acaba forçando a gente a tentar se adaptar às circunstâncias, e, enfim. Né? Então, assim, eu acho que esses dois pontos pesam, e eu acho que para os internacionalistas, o ponto financeiro é algo que acaba desmotivando muito as pessoas, né? Porque a gente sabe que, não que a gente queira, né, muitos dinheiros, mas ainda assim é importante ter um salário bom, né? Ter uma retribuição de todos esses anos de dedicação como internacionalista. Então, a questão financeira ainda pesa um pouco, né? Se você vai ser um professor de universidade pública, por exemplo, o salário já é mais significativo, né? Então, seria mais quando você já termina o doutorado, aí a sua chance de ter um salário expressivo, um reconhecimento já são muito melhores, né? Mas o problema é esse processo de formação, né? Entre graduação, mestrado e doutorado, que acaba pesando, porque as oportunidades de dar aula também são poucas, se você não tem mestrado, as chances são muito baixas, então isso acaba desmotivando um pouco esse caminho. Mas a gente segue firme e forte. Sim. Aí uma dúvida que me veio na cabeça agora, vamos supor que eu, enquanto pesquisador, é uma situação hipotética, eu seja pesquisador em tempo integral, com a bolsa, eu não posso, por exemplo, ter algum outro tipo de atividade remunerada, mesmo que ela seja Você informal. pode Então, se for informal, se não for carteira assinada, sim, sem problemas, mas se for formalizado, você pode só dar aula. Ele dá a opção de você dar até 12 horas aulas semanais. Então, você pode ser professor e pesquisador ao mesmo tempo, né, com essa carga aí máxima semanal.
Mas se você é bolsista, você tem dedicação integral, então outras coisas você não poderia fazer. Por exemplo, trabalhar numa empresa e ser pesquisador ganhando bolsa. Aí não pode, né? Não tem essa exclusão aí por parte das bolsas do governo mesmo. Entendi. É porque eu tenho pesquisado muito sobre marketing digital, então me veio uma ideia na cabeça aqui agora, inclusive vou dar de graça para vocês aqui que tiverem interesse. Por exemplo, conciliar uma bolsa de estudos em pesquisa com a questão de infoprodutos, por exemplo. O conhecimento que você vai conciliando, você fazer aí uma questão, a gestão do marketing digital para conseguir vender o seu conhecimento. Aí só que aí a gente bate na questão, será que isso pega bem no meio acadêmico, né? Uhum, não, Então, com certeza. Mas a gente tem universidades em que você pode ter bolsas que não são nesse sentido de fomento à pesquisa, né? Que são bolsas que dão auxílio para se você está fazendo MBA, né? Alguma pós que não seja mestrado, doutorado, que você tem um auxílio e pode também trabalhar, e não seria um problema. Mas essa parte acadêmica mesmo, de mestrado e doutorado, as bolsas elas vêm do governo, né? A grande maioria delas. Então acaba tendo essas restrições, infelizmente. sim, sim. E de fato, né? Se o meio acadêmico em si já é algo que exige bastante, imagina alguém que tem que dividir a atenção com trabalho, estudos aí, acaba Exatamente. teoricamente não rendendo tanto quanto deveria. E um outro ponto interessante que eu achei que você comentou, Tamiris, na questão da saúde mental do pesquisador. Eu não tenho dados sobre isso porque eu nunca pesquisei a fundo, mas grande parte dos pesquisadores com o intuito de seguir carreira acadêmica que eu conheço fazem utilização de algum tipo de medicamento para o foco, para, né, vamos falar o português claro, Ritalina, ou então abusa no café, algum tipo de coisa. Isso é um risco. É um caso de saúde pública também, não é? E que não tem ninguém olhando Não, com também. certeza. Então, Exatamente, né? A gente vê que isso ainda é algo que não é considerado, né? A gente tem um monte de pesquisador, professor, a gente fala que mestrado e doutorado não é fácil, né? Não é só, eu não tenho nada para fazer, vou fazer um mestrado e doutorado, né? É algo difícil mesmo de se fazer, exige, né, das pessoas e acaba impactando diretamente na saúde mental, né? Então, é algo que a USP ela tem alguns estudos a respeito, mas não existe uma preocupação de fato sobre essas questões. Começaram a partir de agora, né? A pandemia acabou intensificando um pouco mais, mas ainda assim é algo pouco discutível mesmo. sim, é uma coisa a ser pensada, principalmente para a próxima leva aí de profissionais, né, de pesquisadores que estão surgindo, para vocês terem consciência desse tipo de assunto, porque, sabe, acho que nenhum tipo de carreira vale a sua vida. E com certeza pode ser conciliado, sim. É como na própria UNAERP mesmo tem a questão do auxílio psicológico, não é? Isso eu acho Exato. sensacional. Eu acho muito legal isso, que a própria universidade fornece a questão do auxílio psicológico para trazer para mais perto de quem está dentro do olho do furacão. Às vezes a gente não percebe, né, o quanto que está sendo prejudicial para a nossa vida, nossa saúde. Não, Mas, exatamente. E a gente percebe que algumas universidades também estão fazendo essa promoção. Então, é interessante porque isso acaba abrangendo não só os professores, né, os pesquisadores, mas também os próprios alunos, que a gente vê que os alunos também passam por questões de saúde mental, por problemas, então é importante ter esse acolhimento, né, essa conscientização. Então, de fato, esse movimento é muito importante. sim, bom, como eu comentei, nada disso foi no sentido de desmotivar vocês, mas conhecer a realidade, até mesmo porque o que nós sabemos, nós podemos transformar. Esse é o passo primordial para qualquer ação na nossa vida, qualquer inovação, né? Se, por exemplo, lá, muito tempo atrás, não tivesse ali uma dificuldade de ter alguém que tinha que ficar acendendo e apagando as lamparinas no meio da rua, ninguém teria inventado a eletricidade. Então, nesse sentido que eu trouxe esses questionamentos, mas é uma carreira que de verdade eu admiro muito, inclusive comentei aqui off records, né, com a Tamires também, que é algo que nos próximos anos aí tenho interesse, vamos ver como que vai ser de adentrar. Então, sabe, eu fico muito feliz de poder conversar sobre esse assunto. E se não tiver esse tipo de pergunta, não é o Nilo que está fazendo entrevista, eu preciso fazer. Quais são as habilidades fundamentais para um pesquisador? Tipo, aquela habilidade que não pode faltar. Não é só pesquisar, não é só ler, não é só escrever, tem outras coisas complementares, né?
Não, com certeza, né? Essa parte, a gente vê muitos alunos que me perguntam isso, mas será que eu sigo a carreira de pesquisador? O que eu faço, né? Um primeiro ponto importante é essa motivação, essa dedicação pela área, né? Então, você tem que ter esse interesse de conhecer, né? Expandir os seus conhecimentos sobre e estar interessado em fazer pesquisa sobre, né? Não é só ir lá e procurar uma notícia no jornal, é ir a fundo, ler bibliografia, ler textos, pesquisar mesmo a partir de sites confiáveis, né? Não usar aqueles sites deturpados que a gente já conhece pela internet. Então, essa motivação, essa dedicação são muito importantes para o pesquisador. Além disso, né, a gente tem que ter essas habilidades de escrita também, porque a gente vai ter que escrever. Então, tem que ser alguém que goste, né, ou pelo menos não tenha problemas em escrever textos longos, né, em geral uma dissertação tem aí por volta de umas 200 páginas, uma tese de doutorado por volta de umas 300, 400, dependendo do tamanho. Então, você tem que ter a capacidade de ler o que você está pesquisando, né? Conseguir escrever, transpor isso e transpor o conhecimento para o outro, né? Isso é importante. A gente fala que muitas vezes a academia ela se isola numa bolha, né? E esquece que a gente está aqui para prover conhecimento para a sociedade. Então, a escrita é importante porque a gente quer que as pessoas, né, que não são da área, possam compreender o nosso conhecimento, possam compreender as nossas propostas, né? Então, é algo importante eu sempre falo, você tem que escrever como se fosse para alguém da sua família ler, né? Que não tem a sua formação, alguém que está lá para entender de fato o que você está falando, né? Então, isso também é muito importante, né? O que mais? Bem, essa dedicação, a questão da escrita, a questão da pesquisa, né? A gente fala que muitas vezes os alunos acabam meio que, vou deixar para a última hora, né, o TCC, vou fazer em uma semana e tá tudo certo, né? Não vou fazer durante 6 meses. Isso é muito difícil, né? Essa capacidade de organização também é muito importante, né? Você organizar seu tempo, se planejar, saber quando fazer. Claro que você pode descansar, né? Mas tem que ter essa estruturação para que, infelizmente, não dá para fazer as coisas de última hora, né? Então, assim, são características que estão associadas não só a essa motivação como internacionalista, mas também essas habilidades de escrita, de organização, de dedicação, que muitos alunos não gostam, assim, eu vejo pelo perfil dos alunos, muitos chegam e falam assim, mas eu não gosto disso, mas não tem problema, né, você pode fazer várias outras coisas, você não precisa ser pesquisador, né, mas tem muitos alunos também que gostam e vêm, por exemplo, pela iniciação científica, que é uma das oportunidades que a gente tem dentro da universidade, para o aluno começar a conhecer a pesquisa, né, ele começa a escrever, a pesquisar e fala, nossa, mas eu gosto de fazer isso, olha, isso daqui, né, faz sentido para mim, é algo que eu gostaria de seguir a minha carreira. Então, a gente fala que a universidade é o momento dos alunos começarem a se conhecer, né, conhecer a sua própria profissão. Então, por isso que fazer iniciação científica é sempre uma opção interessante, porque desperta ou não, né? O aluno pode terminar e falar assim, não gosto disso, não vou fazer, não tem problema, né? É uma alternativa para você que ainda está em dúvida sobre como seguir, né? Começar a entender o que é essa parte da pesquisa e o que é ser pesquisador, né? Mas ainda que o aluno decida que ele não goste, que ele não queira seguir, eu, por exemplo, acabei seguindo por outra linha, mas eu sempre tive professores de metodologia científica nessa parte que eram tão rígidos comigo que hoje eu agradeço a eles pela maneira como eu escrevo, pela maneira como eu me comunico. Exatamente. Tinha professora, por exemplo, eu não vou citar o nome porque ela ainda dá aula aí, mas eu gosto demais dela que ela tirava nota se nós cruzássemos o braço numa apresentação de um trabalho, se colocasse a mão no bolso, se não ficasse olhando para o pessoal. Então, assim, isso estimula, inclusive, a questão que você mesmo comentou, a questão da didática, né? Que não é para um outro pesquisador, e sim para a sociedade. Então, a mesma coisa, eu acredito que vocês, quando estão em congresso, apresentando um trabalho, uma pesquisa, vocês têm que ter muito essa questão da oratória, da fala. E são plataformas, aliás, a universidade é uma plataforma de treinamento para tudo isso, para quem está nesse começo, né? E vocês já têm uma experiência gigantesca, inclusive para quem está lá fora, buscando outro tipo de mercado, consiga ter o primeiro passo, né? Por mais que existam milhares e milhares de cursos aí de oratória,
negociações, isso, aí você vai conversar com o cara, ele nunca participou de uma simulação da ONU. Ele pegava o papel ali e praticamente vomitava nos colegas dele ali o que estava escrito no papel numa apresentação e não utilizava disso como uma oportunidade para realmente desenvolver essas habilidades. E uma coisa que eu sempre digo também, o nosso professor tem uma história, nosso professor tem uma vida, uma carreira, uma construção. Se nós não temos nem a capacidade de fazer networking com aquele que está ali todo dia, dando aula para a gente, como que nós vamos fazer com um outro empresário, com alguém que está lá fora? Sabe, é realmente um momento de construção de habilidades muito importante. E era aqui que eu queria chegar, né? O quanto que essa base é fundamental, seja para a academia, seja para fora da academia, e vocês nos dão essa oportunidade, enquanto professores, enquanto pesquisadores, de iniciar na nossa jornada, né? Isso eu acho fantástico.